Estimados amigos, camaradas, uma forte saudação a todos os presentes, a todos os que no distrito de Viana do Castelo estão neste projeto democrático e unitário da CDU, neste espaço de participação e realização ao serviço das populações. As minhas primeiras palavras são para manifestar o nosso reconhecimento pelo esforço, pela persistência, pela dedicação de todos os que continuam a intervir e a agir na defesa das populações e não desistem de lutar e de propor soluções para a defesa e desenvolvimento da sua freguesia, do seu concelho e do seu distrito. Saudação a todos os candidatos, naturalmente aos camaradas comunistas, aos ecologistas, mas permitam-me que uma saudação muito especial seja para os homens, mulheres e jovens que, não sendo nem comunistas nem ecologistas, estão neste projeto da CDU, integram as listas, apoiam, bem-ajam, vale a pena estar com este projeto da CDU. Aqui estamos, em mais uma iniciativa da nossa coligação, empenhados que estamos nesta importante batalha que se avizinha, as eleições para as autarquias locais no dia 1 de outubro. Uma batalha, não negamos, exigente, que apela ao redobrado envolvimento de todos os ativistas e eleitos da CDU nas mais diversas e exigentes tarefas desta importante batalha eleitoral. O trabalho que temos pela frente é muito para levar a bom porto a nossa campanha eleitoral em todo o distrito e garantir um bom resultado para a CDU. Neste momento, temos já apresentadas as nossas candidaturas em muitos concelhos e freguesias. Outras estão a ser ultimadas. Estamos a andar para a frente, afirmando a CDU com confiança. A confiança de que é possível avançar e crescer neste distrito, conquistando mais votos e mais mandatos, e afirmar a CDU como uma força indispensável e necessária para a defesa dos mais genuínos interesses das populações. Temos candidatos com experiência, capacidade de realização e provas dadas na defesa dos interesses das populações. Conhecedores da realidade, dos problemas, dos desafios que se colocam no desenvolvimento de cada um dos nossos concelhos e cada uma das nossas freguesias, e temos, acima de tudo, um projeto distintivo como solução e proposta alternativa à gestão do PS, PSD, CDS, PP e BE. O projeto de uma força reconhecida pela sua dedicação ao trabalho, pela sua competência, pela sua honestidade. Por isso estamos nestas eleições, afirmando com convicção que em toda a parte a CDU vale a pena. Vale a pena onde somos maioria, nos mais diversos concelhos e freguesias do país, onde somos uma força com obra realizada e com provas dadas. Vale a pena nos concelhos e freguesias onde a CDU é minoria, porque neles todos os dias demonstramos que somos uma presença necessária e indispensável. Pelo trabalho positivo e eficaz que a CDU desenvolve, quando lhe são confiadas responsabilidades. Pela fiscalização crítica e denúncia de abusos, incompetências e irregularidades. Pela seriedade e sentido de responsabilidade que os eleitos da CDU colocam no exercício das suas funções. Vale a pena pelas propostas positivas que apresenta, pela voz que dá nas autarquias aos problemas, às aspirações, às reclamações das populações, que de outra forma seriam esquecidos ou desprezados. Sim, temos razões para assumirmos com confiança os objetivos a que aspiramos e que a CDU merece. A confiança de uma força que faz da participação popular, da proximidade às eleições, o eixo fundamental do seu estilo de exercício de poder, assente numa política de verdade e transparência com as populações. A confiança de uma força que se distingue pela sua posição intransigente em defesa dos serviços públicos para todos, no acesso à saúde, à proteção social e à mobilidade, em defesa da água enquanto bem público e pela clara recusa das opções de privatização que têm dominado nos últimos anos. A confiança de uma força que não se resigna face às injustiças, às desigualdades,
que afirma com confiança que é possível uma política diferente. A confiança de uma força que, como nenhuma outra, tem assumido a defesa do poder local democrático. Foi na CDU que o poder local encontrou a força de resistência à ofensiva que o governo PSD-CDS desencadeou. É e será na CDU que o poder local democrático encontrará um fator mais decisivo e coerente para o dignificar e fortalecer. Hoje, como sempre, é necessário que se confirme também no plano nacional a consciência do papel decisivo do PCP e da CDU, da necessidade do seu reforço, da importância do seu peso político na vida nacional. Não são só as freguesias e os concelhos deste país que ficam a ganhar com a intervenção e o reforço da CDU. É o país que precisa do trabalho, da honestidade e da competência do PCP e da CDU. Assim o comprova a vida política nacional. É por isso que as próximas eleições autárquicas assumem uma enorme importância pelo que representam no plano local, mas também pelo que podem contribuir para dar mais força à luta que travamos para melhor defender os interesses dos trabalhadores, do povo e do país. Nestes últimos tempos, os portugueses puderam verificar quão importante é ter esta força consequente que se congrega na CDU e de que fazem parte o PCP, o Partido Ecologista aos Verdes, a ID e milhares de independentes, para fazer avançar a política de recuperação, reposição e conquista de direitos retirados aos trabalhadores e ao povo nos últimos anos. Com a luta dos trabalhadores e do nosso decisivo papel, foi possível, nesta nova fase da vida política nacional, fazer avançar medidas de defesa, reposição e conquista de direitos que, ao contrário do que foi proclamado pelo PSD e CDS, o país não afundou. Antes, pelo contrário, avançou e a vida dos portugueses veio um pouco mais acima. Ainda não é o que é justo, o que se impõe e que é preciso, mas os passos já dados são de valorizar. Só para referir alguns dos mais recentes indissociáveis da luta da iniciativa do PCP, registra-se a aplicação da gratuitidade dos manuais escolares a todos os alunos do primeiro ciclo, cerca de 370 mil no ano letivo que se vai iniciar em setembro. O acesso gratuito aos museus e monumentos nacionais aos domingos e feriados de manhã. O aumento extraordinário das pensões e das reformas, que vigorará a partir de 10 de agosto, permitindo que mais de 2 milhões de reformados e pensionistas tenham este ano um aumento de 6 a 10 euros mensais, juntamente com o aumento de dezembro e de agosto, o que já não se verificava há muitos e muitos anos. Nestes 20 meses de percurso da nova fase da vida política nacional e em resultado da derrota do PSD e CDS e da alteração verificada na Assembleia da República, dois aspectos de relevo podem ser evidenciados com uma conclusão a tirar. O primeiro aspecto que se constata da evolução da situação é a derrota da ideologia das inevitabilidades. Num tempo em que diziam aos portugueses que isto era inevitável, que a política de cortes, de roubo e de saque tinha de ser e que os portugueses aguentam, aguentam, diziam eles. Pois, camaradas e amigos, eles queriam criar a ideia de que não havia alternativa à política de cortes, de agravamento, da exploração, do empobrecimento. Essa política executada pelo PSD e CDS faz cá tanta falta como a fome. O segundo, porventura ainda mais importante, é o que se vê na evolução da economia com o crescimento e criação do emprego verificado. Apesar de estarem aquém do necessário, é a comprovação de que é com a reposição de direitos, o aumento dos salários e rendimentos e a valorização das condições de vida dos trabalhadores e do povo que o país pode encontrar o caminho do progresso e do desenvolvimento. Prova-se assim que o reforço dos direitos, a melhoria das condições de vida, como defendíamos e propunhamos, é um elemento estrutural do desenvolvimento. Um caminho que inclui muitos outros aspectos, desde logo uma questão central, que é a necessidade do reforço do aparelho produtivo
e da produção nacional. E que este é o caminho que tem de ser prosseguido, quer por razões sociais, quer por razões económicas. Temos de dar mais força à CDU, porque quanto mais força tiverem os partidos que compõem a CDU, mais peso tem a luta pela reposição, conquista de direitos e rendimentos, e mais garantias temos que os seus projetos de regresso ao passado serão condenados ao fracasso. Na realidade, quanto mais força tiver a CDU, mais condições tem para fazer o país avançar, mais condições existem para melhorar as condições de vida dos portugueses. Amigos e camaradas, mas se valorizamos o que se tem conseguido, isso não dispensa que se avalie a situação em que estamos, porque para lá de que se conseguiu, há uma dura realidade, resultantes de décadas e décadas de política de direita, conduzidas por sucessivos governos do PS, do PSD, do CDS, com consequências graves e profundas que marcam ainda hoje a grave situação nacional que vivemos. Isso ficou patente na nossa análise ao Estado da Nação que esta semana esteve em debate na Assembleia da República. Mantêm-se fragilidades e vulnerabilidades do país que se expressam em planos como o alimentar, o demográfico, o energético, de ordenamento do território, de infraestruturas e serviços públicos, bem como no forte impacto de fatores adversos, seja os das taxas de juro, do preço do petróleo ou da cotação do euro. Vulnerabilidades estruturais ficaram bem evidentes nos trágicos acontecimentos dos incêndios que assolaram a zona centro do país ou na situação que conduziu ao roubo do armamento de tanques. Acontecimentos que revelam bem as consequências que se prolongam no tempo dessa política desastrosa das últimas décadas, que promoveu um criminoso processo e programa de privatizações e o desmantelamento da administração pública, que degradou todas as funções do Estado, incluindo as funções económicas e de soberania, que destruiu e abandonou a produção nacional, suporte de vida das populações, que levou longe o processo de desindustrialização, como também vocês sabem duramente aqui neste distrito, e o declínio do setor agrícola e do mundo rural, alimentando a desertificação, o despovoamento do território nacional e as brutais assimetrias regionais. A talho de foice, esse escândalo da Altice é só a margem do pântano para onde a política de direita e de recuperação capitalista empurrou o país. Não aceitamos que o país fique nas mãos de mãos atadas ou condenadas à chantagem da Altice. Não aceitamos que se prepare para mandar para o desemprego cerca de 3 mil trabalhadores e pôr em causa direitos de pré-reformados e de reformados. O Governo deve utilizar todos os meios disponíveis para confrontar a Altice com as obrigações de serviço público que tem no país e que são incompatíveis com a política de destruição da empresa PT que está em curso. A concretizar-se a anunciada compra pela Altice do Grupo Média Capital, onde se inclui a TVI, e da intenção de criação de um banco, dá expressão na progressiva concentração e domínio monopolista da economia portuguesa e de reforço de controle dos grandes meios de comunicação social. A compra do Grupo Média Capital, com um canal da TV de larga audiência, a Plural, uma importante produtora de conteúdos, assume particular gravidade. A PT Altice, que já dispõe do controle da rede de transporte digital terrestre, do Ciresp, que já domina a maior operadora de cabo, a MEL, assumiria toda a dominação da produção, a emissão e distribuição numa concentração sem precedentes no setor da televisão. É o interesse nacional que está em jogo. Não há como ficar em cima do muro. Ou se age e garante para impedir a alienação de um setor estratégico, ou se é conivente com este objetivo. Não há refúgio nem desculpas das leis de mercado ou quaisquer outras que sirvam para não agir utilizando todos os mecanismos existentes ou criando os necessários.
a situação que está colocada ao país, aos interesses estratégicos e aos milhares de trabalhadores e reformados da PT, é o resultado da privatização daquela que já foi a maior empresa nacional, da responsabilidade de sucessivos governos do PS, PSD e CDS, que culminou em 2011, e gostaria de lembrar isto porque espantosamente ontem Passos Coelho dizia, sim, foi o PS que iniciou a privatização. É verdade, mas é caso para dizer, diz o Rotonu, porque é que não te vestes tu? Porque foi o PSD e o CDS que acabaram com as Golden Shares, com essas ações onde o Estado poderia ter um papel determinante. Ontem mesmo, Passos Coelho saltou em defesa da Altice. Diz que o governo está a fazer bullying sobre o grupo económico. Meus camaradas e amigos, bullying faz a Altice ao querer eliminar direitos e 3.000 postos de trabalho, levando a situações dramáticas para os trabalhadores e para as suas famílias. E isto que fica de lição. Acreditamos que muitos trabalhadores na PT votaram PSD. Perante esta posição, esta opção do seu partido, do partido em que votam, de estar do lado da multinacional, do lado dos interesses económicos, têm de tirar uma conclusão. O seu voto estava errado. Não é no PSD que devem votar, tendo em conta que no momento crucial, em que é preciso defender a economia nacional, em que é preciso defender os interesses dos trabalhadores, aí está, PSD faz outra opção, do lado dos poderosos, contra os trabalhadores e contra o interesse nacional. Camaradas e amigos, nestes últimos tempos e neste debate do Estado da Nação, vimos PSD e CDS articulados a sacudir a água do capote das suas responsabilidades políticas e a apontar o dedo acusador dizendo que foi o Estado que falhou. Eles, os apologistas do Estado mínimo, que tudo degradou com a sua política chamada de cortes nas gorduras do Estado. Porque isto em linguagem de gente significa, camaradas, não foram cortadas as gorduras. Foi o bife do lombo, quando privatizaram a PT, quando privatizaram a ANA, quando privatizaram a EDP, empresas altamente rentáveis e entregaram ao capital. Não combateram as gorduras. Levaram a que o Estado ficasse sem condições para dar resposta às suas responsabilidades constitucionais. E o problema é que a culpa não é do Estado falhado. A culpa é fundamentalmente da política de direita que foi prosseguida durante décadas com consequências que hoje estão aí claramente à vista. Essa política de guerra aberta aos trabalhadores da administração pública, à justiça, às forças de segurança, aos militares. A política do sai em dois e não entra nenhum. A política de concentração e centralização que liquidou estruturas da administração pública necessárias à defesa e orientação da floresta, do ambiente e de outras. Não foi o Estado que falhou de facto. Foi essa política desastrosa que mandou na nossa vida nacional durante estes anos todos. A evolução da situação nacional revela, com a força dos acontecimentos recentes, que sim, é preciso ir mais longe na defesa, reposição e conquista de direitos. E é também que sim, que o país precisa da política patriótica e de esquerda que o PCP defende, de um rumo de efetiva resposta aos problemas nacionais, à elevação das condições de vida do povo e à criação de condições para o seu desenvolvimento. É que há muito ainda por fazer. Muito para fazer para pôr fim ao desemprego, pôr fim à precariedade, aos baixos salários, às baixas reformas, aos grandes atrasos e retrocessos verificados na economia do país, no investimento necessário ao desenvolvimento local e regional, à injusta distribuição da riqueza criada, às carências gritantes em serviços públicos e nas funções sociais do Estado, particularmente nas dificuldades que enfrentam os serviços de saúde, na educação e na segurança social. Sim, camaradas, na CDU cabem todos os que aspiram e exigem uma real mudança de políticas. Todos que se identificam com a causa pública e se colocam ao serviço dos interesses dos trabalhadores, das populações e do povo. É na CDU que conflui a força e a vontade dos que confiam
em que é possível convencer, pela razão e pela justeza das suas posições políticas, e vencer pelo trabalho por um Portugal de progresso e no plano da justiça social. É a força que importa reforçar com o voto dos que aspiram a uma vida melhor para todos. O voto que é útil a quem o recebe, mas também que é útil para quem o dá. Sim, camaradas, nós não temos aqui as listas compostas por seres formidáveis, excepcionais. São homens, mulheres e jovens concretos, com defeitos e com virtudes. Sabemos que nas nossas listas não estão todos, porque há outras forças que têm também candidatos sérios e honestos, admitimos. A grande diferença, camaradas, é que estes homens e mulheres concretos, com os seus defeitos e suas virtudes, estão animados por um projeto. Os outros não têm projeto, têm ideias em relação ao poder local. Um projeto assente nesta sigla do trabalho, da honestidade, da confiança, esta vontade imensa que nós temos de fazer melhor ao serviço das populações, é a razão funda que deve merecer a confiança de muitos e muitos eleitores, de muitos homens e mulheres que, não sendo comunistas nem ecologistas, que sendo até votantes de outros partidos, fazem uma opção, pensando nos seus interesses e nos seus direitos. Sim, a CDU é a força que vale a pena, é a força que não mente, é a força que é marcada pela honestidade, pela competência, então vale a pena com esta ideia. Cada voto depositado na CDU será um voto respeitado. Daqui a 4 anos, quem votou na CDU pode concluir: valeu a pena ter votado na CDU. E é com esta confiança que nos vem daquilo que nós pensamos, daquilo por que lutamos, daquilo que pretendemos para o nosso país, para cada concelho e para cada freguesia, que nos leva a ter confiança. Não tem um distrito fácil, os camaradas e amigos aqui de Viana do Castelo, do distrito de Viana. Não tem, não. Não é propriamente aqui, portanto, o Barreiro ou, portanto, outras zonas do país, mas a nossa influência é preciso que ela cresça, que aumente. Não para ter e para mostrar mais um mandato numa freguesia, num concelho, não é para isso. É esta certeza. Com mais força podemos resolver mais problemas. E é com este sentimento de confiança que digo com convicção profunda: viva a CDU!